O mundo que seus olhos enxergam pode ser apenas a superfície de uma realidade muito mais profunda e silenciosa. Durante séculos, fomos ensinados a ler as Escrituras como uma sequência de acontecimentos históricos e lições morais. Mas, e se escondido entre as linhas das parábolas e sob a tinta dos antigos códices existisse algo mais? Um tipo de linguagem espiritual que poucos perceberam. Muitas vezes, Jesus não ensinava apenas com palavras, ele apontava para objetos simples do cotidiano, tocava o físico para revelar o invisível. Existe a versão oficial, aquela que ouvimos nos sermões e nas leituras comuns, onde o pão é apenas alimento e o barro é apenas terra. Mas alguns estudiosos acreditam que esses elementos podem esconder um significado espiritual muito mais profundo. Talvez, ao usar objetos simples, Jesus estivesse fazendo algo extraordinário, deixando sinais visíveis de uma verdade invisível. Símbolos que atravessariam séculos esperando o momento certo para serem compreendidos. E se alguns detalhes mencionados nas Escrituras escondessem um significado muito maior do que imaginamos? Por que Jesus deu tanta importância a certos objetos em momentos decisivos de sua jornada? Hoje, vamos investigar 3 deles, elementos que aparecem nos textos antigos e que podem revelar um padrão espiritual quase ignorado por quem lê apenas o sentido literal. Antes de avançarmos mais fundo nesse mistério, deixe o seu like para fortalecer esta busca por conhecimento que desperta. Inscreva-se no Advento Oculto e faça parte daqueles que escolhem olhar além da superfície. Fique comigo até o final, porque as peças desse quebra-cabeça espiritual só se encaixam completamente nos últimos momentos deste vídeo. Para compreender o verdadeiro peso desses objetos e a dimensão da revelação que eles carregam, precisamos fazer uma viagem no tempo. Voltar quase 2000 anos até a Judéia sob o domínio rígido do Império Romano. A tensão política era constante, quase sufocante. Mas, acima de tudo, havia algo ainda mais profundo, uma sede espiritual silenciosa que atravessava aquele povo. As tradições religiosas que antes pulsavam com vida haviam se tornado rígidas, mecânicas. O contato direto com o sagrado parecia distante, soterrado sob camadas de leis, rituais e interpretações que já não tocavam o coração das pessoas. Foi nesse cenário que Jesus começou a ensinar. Naquela época, a linguagem espiritual não era técnica ou acadêmica, ela era simbólica. Jesus não falava como um filósofo de teorias complexas, mas como alguém que compreendia profundamente a ligação entre o homem, a criação e o divino. Por isso, muitas vezes, ensinava usando aquilo que parecia mais simples, parábolas, símbolos e objetos do cotidiano. Mas a simplicidade externa pode esconder algo muito maior. Para quem aprende a observar com atenção, um grão de mostarda ou uma moeda perdida não são apenas exemplos morais. Eles podem funcionar como arquétipos, imagens capazes de despertar algo profundo dentro da consciência humana. Alguns estudiosos do esoterismo cristão sugerem uma possibilidade ainda mais intrigante. Ao associar verdades espirituais a objetos físicos, Jesus poderia estar utilizando uma antiga forma de ensino. Ancorar ideias eternas em elementos materiais. Dessa forma, o ensinamento não se perderia no tempo, nem nas interpretações humanas. O símbolo permaneceria. Seria como plantar sementes de consciência dentro do próprio mundo físico. A primeira pista desta investigação está justamente na maneira como Jesus utilizava esses elementos. Eles não eram apenas ilustrações simples para facilitar a compreensão das multidões. Para alguns intérpretes, eram verdadeiros pontos de despertar espiritual. Ao olhar para um objeto comum através do olhar do Nazareno, o observador era convidado a enxergar além da matéria, a perceber algo que sempre esteve ali, mas raramente é notado. E é aqui que surge a questão central que move esta investigação. 3 desses objetos específicos aparecem nas Escrituras de forma curiosamente marcante. E para alguns estudiosos, eles podem carregar um significado espiritual tão profundo que atravessou séculos de traduções, interpretações e mudanças culturais. Talvez não sejam apenas lembranças de um passado distante.
Talvez sejam chaves simbólicas, esperando o momento certo para serem compreendidas. Vamos remover a primeira camada deste véu. Agora entramos no verdadeiro coração desta investigação. Vamos observar aquilo que as Escrituras registraram claramente, mas que ao longo dos séculos acabou sendo reduzido a simples metáforas. O primeiro objeto, o vaso de barro. A presença desse elemento nas Escrituras é profunda. Ele aparece na imagem do oleirinho moldando o barro, mas surge de forma ainda mais intrigante no milagre da cura do cego, quando Jesus mistura a terra com sua própria saliva. A interpretação mais comum diz que o barro simboliza apenas a fragilidade humana, nossa origem humilde diante do Criador. Mas alguns estudiosos sugerem uma leitura mais profunda. Para eles, o barro representa algo maior, o recipiente da luz. Por que Jesus escolheria justamente a terra bruta para restaurar a visão de alguém? Uma possível interpretação aponta que o barro simboliza a própria matéria humana, a densidade física do corpo. Quando essa matéria é tocada pela essência do Mestre, representada simbolicamente pela saliva, ocorre uma transformação. A matéria deixa de ser apenas matéria e passa a se tornar instrumento de percepção. Como se aquilo que antes era pó tornar-se um portal para enxergar o invisível. Se você sente que esses detalhes escondem algo muito mais profundo do que aparentam, deixe o seu like agora para continuar esta investigação. O segundo objeto, a semente de mostarda. Quase todos conhecem a parábola da pequena semente que se torna uma grande árvore. Normalmente, essa história é interpretada apenas como um exemplo do crescimento da fé. Mas existe outra possibilidade. No campo simbólico, a semente representa o ponto inicial de toda a criação, um fragmento minúsculo que contém dentro de si um potencial imenso. A mostarda, em especial, possui uma característica curiosa. Sua essência permanece intensa e indivisível, pequena, mas poderosa. Alguns intérpretes veem nesse símbolo algo mais profundo. O ponto de consciência que, quando focado, pode transformar a realidade ao seu redor. Não seria apenas uma lição sobre acreditar, mas sobre direcionar a própria consciência. O terceiro objeto, a túnica sem costura. Esse detalhe aparece em um dos momentos mais dramáticos da história, a crucifixão. As Escrituras dizem que os soldados romanos decidiram não rasgar a túnica de Jesus porque ela era tecida em uma única peça, de cima a baixo. Em vez disso, lançaram sortes para decidir quem ficaria com ela. Historicamente, isso poderia indicar apenas o valor da peça, mas espiritualmente, muitos enxergam ali um símbolo poderoso. A túnica sem costura representa a unidade absoluta, uma consciência que não possui divisões, rupturas ou fragmentos. Para alguns estudiosos, ela simboliza aquilo que chamam de consciência crística, uma integridade espiritual que permanece intacta mesmo diante da dor, da perseguição e da morte. E isso levanta uma pergunta intrigante. Por que um objeto que simboliza a unidade total aparece justamente no momento em que o corpo de Jesus é entregue ao sofrimento? Talvez porque algumas coisas não podem ser rasgadas, nem pelo tempo, nem pelo poder, nem pela morte. Agora precisamos conectar os pontos: o barro, a semente, a veste única. O que esses três objetos revelam quando são observados juntos? Alguns estudiosos acreditam que Jesus estava ensinando algo muito mais profundo do que simples parábolas. Para eles, esses elementos representam 3 etapas de uma transformação espiritual da alma. O barro simboliza a purificação da nossa matéria, o trabalho interior sobre o corpo, o ego e as limitações humanas. É o início da jornada, o momento em que a matéria é moldada. A semente representa o despertar da consciência, um pequeno ponto de luz plantado no silêncio do coração, capaz de crescer e transformar toda a vida interior. E a túnica sem costura seria o resultado final desse processo, a união entre espírito e matéria, um estado de integridade onde já não existe separação entre o sagrado e o cotidiano. Alguns registros e interpretações antigas sugerem que esses elementos funcionavam como verdadeiras senhas visuais. Numa época em que grande parte das pessoas não sabia ler, os símbolos eram a forma mais poderosa de transmitir conhecimento. Os objetos falavam por si.
Dentro dessa leitura, cada elemento revelaria uma parte da própria estrutura da consciência humana. O barro representaria o corpo, a semente, a mente ou o princípio da fé, e a túnica, o espírito plenamente integrado. Quando observados dessa forma, esses símbolos deixam de parecer apenas metáforas distantes de um passado religioso. Eles se tornam algo muito mais próximo, quase como um mapa interior. Não estamos apenas lendo sobre aquilo que Jesus fez, estamos tentando compreender aquilo que Jesus apontava como caminho possível para todos. E quando essa perspectiva começa a surgir, algo interessante acontece. O véu de uma religião apenas externa começa a se abrir lentamente e surge a possibilidade de um entendimento mais profundo, um conhecimento interior, que muitos antigos chamavam simplesmente de gnose, o encontro direto entre a consciência humana e o divino. Talvez os maiores segredos espirituais nunca tenham sido realmente escondidos, apenas ignorados por olhos acostumados a procurar o espetáculo e não a essência. Jesus revelou muitas verdades através do que parecia comum, objetos simples, gestos cotidianos, elementos da própria criação. Como se estivesse mostrando que o sagrado não está distante, mas presente em cada detalhe da realidade, esperando apenas por uma consciência desperta para ser reconhecido. Essa investigação nos lembra de algo importante. As Escrituras são como um oceano profundo. Alguns permanecem na superfície, nas ondas mais rasas das interpretações morais, mas aqueles que mergulham com atenção podem encontrar algo diferente, pérolas de significado que atravessam séculos e desafiam a forma comum de entender o mundo. E talvez seja justamente aí que começa o verdadeiro mistério. Porque existe outro detalhe curioso nos textos antigos, algo que aparece repetidamente em rituais, visões proféticas e descrições sagradas: os metais, o ouro, a prata e o bronze. 3 elementos que surgem em momentos específicos das Escrituras, mas cujo significado espiritual parece ter sido distorcido ou esquecido ao longo do tempo. O que esses metais realmente representavam para os antigos? E por que aparecem sempre associados a templos, visões celestiais e manifestações divinas? Talvez a resposta esteja ligada a algo muito mais profundo do que imaginamos. Mas isso é um mistério que vamos investigar no próximo vídeo. Porque todo grande símbolo esconde uma verdade, e alguns deles ainda estão esperando para ser decifrados.